bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui, acima de tudo, porque nós temos a oportunidade de celebrar, né? Celebrar a semana que passou e celebrar a semana que se inicia hoje. E em nome de Jesus, eu li um texto em Romanos que fala que somos mais que vencedores, porque cremos que esse Deus tem nos dado coragem, determinação e esperança para continuar. Apesar, de muitas vezes nos parecermos muito com Pedro, mas que acima de tudo o Senhor tem sido misericordioso para com os Pedros da vida, né? Então, graças a Deus por isso, que nós aprendemos muito nessa manhã. Eu continuo aprendendo. Eu sempre digo que quando a gente entra aqui, a gente tem que sair daqui com uma gotinha. Se não for de sabedoria, pode ser de aprendizado, de quebrantamento, de alerta para a nossa vida. E é importante lembrar isso, porque o Senhor continua falando. Antigamente, ele falava de muitas e muitas maneiras através dos profetas. E hoje continua falando pelo seu Filho, através da sua palavra. Que a gente possa estar atento ao que a palavra de Deus quer nos dizer todos os dias. Às vezes são tesouros escondidos que a gente não tem paciência de garimpar, tá? Não tem paciência de ler e reler e buscar, acima de tudo, a palavra de Deus como única e inabalável sustentação para a vida do crente. Bem, meus irmãos, eu quero também parabenizar, já foi dito aqui pela manhã, pela irmã Brígida, essa equipe que está aqui toda terça-feira. Tá? Toda terça-feira nós temos uma equipe aqui trabalhando. E a vida é uma coisa fantástica, né? Porque vida é coisa que a gente não pode, de forma alguma, desprezar. E aqui, durante toda terça-feira, nós temos essa meninada aqui alegrando, as meninas também, porque eles vêm, traz as irmãs, né? Temos também agora toda terça-feira, e eu estou tentando reunir os homens. Nós temos a classe ali no gabinete pastoral, estamos falando sobre o que Cristo é para o crente, e esta é uma sequência de coisas que nós estamos trazendo aí, para revitalizar, e tem mais coisas, está vindo mais coisas. Eu quero só deixar aqui um alerta que no mês de setembro é mês de aniversário da igreja. E nós vamos estar trabalhando aqui todo mês de setembro, toda manhã, na Escola Bíblica Dominical, o tema A Treliça e a Videira. A Treliça e a Videira. Então, nós estaremos aqui explorando esse tema, e é importante lembrar que nesta caminhada nós não podemos esquecer de sermos videira, porque essa igreja, ela é uma videira, e videira dá fruto. E a igreja do Senhor precisa dar fruto. Em nossa casa, no nosso trabalho, enfim, na nossa caminhada. E outra coisa que eu não posso deixar de falar é que na quinta-feira também não é diferente. Nós temos a equipe aí da sopa, que vem aqui, quinta-feira, por exemplo, faltou gás, faz parte de todo esse processo, do fabricamento da sopa. Mas, graças a Deus, tudo dá certo em nome de Jesus, porque aquilo que é mais importante
não tem faltado o empenho das irmãs estarem aqui e organizando, e depois aí vem a distribuição, orando por esta comunidade que está aqui atrás. Que não conhece ainda, pode ir lá atrás ver que tem um portão lá, que dá acesso à rua que tem aqui atrás. É uma comunidade aí. E nós estamos, de alguma forma, abençoando. Nós somos aquela andorinha com um pingo de água, lançando àqueles que estão sedentos, mas estamos buscando fazer a nossa parte. E nós dependemos da oração, do envolvimento, do compromisso, da responsabilidade e da contribuição. Por quê? Porque nós temos feito isso graças àqueles que têm o coração, acima de tudo, grato e quer contribuir de alguma forma, né? Tem pessoas que não vão mexer a panela da sopa, mas elas contribuem, né, mandando auxílio para a compra desses ingredientes. E que a gente possa estar atento a isso. Temos aí alguns projetos e na sexta-feira nós vamos ter uma reunião e eu peço à igreja que esteja orando, porque nós temos aí a ideia de lançar alguns projetos e nós precisamos de subsídios para isso. E nós cremos num Deus que Ele é poderoso. E Ele tem nos abençoado. Creio nisso. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. E vai continuar nos ajudando. Porque a igreja é do Senhor, não é minha. E a igreja do Senhor, ela vive exatamente pela fé. E nós cremos nisso. E há outras coisas que eu quero estar lançando em breve. Hoje pela manhã eu fiz um contato ali com uma pessoa que eu estive conversando ontem, um pastor, e eu quero trazer uma série de palestras aqui para esses meninos. E a intenção é estar orientando. Porque quem sabe muito bem aí, né, essas crianças são ameaçadas. Todos os dias aí. E eu estou falando de uma ameaça, muitas vezes velada, pelo traficante, até dentro de casa. Imagine e pasmem os senhores, pelos próprios pais. Então, que a gente possa estar despertando, né, para esse trabalho, não vai parar por aí. Em breve, nós teremos a classe dos adolescentes, pela manhã funcionando. A diretora já foi incentivada, desafiada a estar já fazendo este planejamento. Por que isso, meus irmãos? Porque a igreja é uma videira. Ela precisa dar frutos. E nós não podemos esquecer, em momento algum, que o Senhor é um Deus que cuida de nós. E se somos videira, Ele tem cuidado de nós. Então, nós estamos dando frutos. Nós estamos frutificando. Bem, mas eu quero falar aqui, nessa manhã, de forma rápida. Hoje é o Dia dos Pais, não é? Dia dos Pais. Mas não é só hoje, não. Todos os dias é Dia dos Pais. Todos os dias é Dia das Mães. E a palavra de Deus nos convida, né, a refletir. Efésios 6, de 1 a 3, vai dizer: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. E Colossenses, capítulo 3, verso 21, diz assim: vós, pais,
não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo. Nosso Deus nos orienta e nos dá mais e mais a certeza que o Senhor tem nos abençoado na nossa caminhada. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos prosseguir, seguindo sempre, confiando no Senhor, e derrama esperança em nosso coração, para que nós jamais possamos desistir desta caminhada. Oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero rapidamente aqui, como eu disse, falar para os pais. E, em primeiro lugar, eu quero parabenizar os pais. Né? Parabenizar os pais, todos os pais. Nós temos o privilégio, eu sou pai e eu sou um pouco mais, eu sou pai e avô. Então, isso é muito bom, ver se cumprindo na minha vida aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Virão os filhos dos seus filhos. Isto é uma bênção. Então, nós estamos aqui verificando que é um privilégio ser pai, assim como ser mãe também. Mas tem uma coisa interessante que a gente não pode, em momento algum, se sentir pronto e preparado e dizendo que nós somos um expert no assunto. Por quê? Por que isso? Nós não somos um perito em ter uma fórmula pronta. É interessante que essa questão de entender a paternidade é algo muito sublime, mas, acima de tudo, de uma grande responsabilidade. Porque o pai, ele quer acertar, assim como a mãe. Os pais querem acertar, querem fazer as coisas certas, mas nós estamos, muitas vezes, nos enganando, porque não temos, e aí é um grande erro, e erramos quando nós queremos ter o controle sobre a vida dos nossos filhos. E às vezes as pessoas criam filhos para eles. Não, antes criam os filhos para que eles prossigam na caminhada. Que eles caminhem o caminho que nós muitas vezes queremos, mas ele é que tem que decidir. E o pai, ele tenta acertar de alguma forma. Ele tenta fazer a coisa. É uma tarefa, como eu disse, sublime, mas ao mesmo tempo não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente tem mais sucesso fora dos portões da nossa casa do que sucesso dentro das nossas casas. Às vezes você consegue atingir lugares na sociedade e que você, como profissional, se torna um profissional de sucesso, mas, às vezes, frustrado com aquilo que acontece dentro dos nossos portões. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia traz isso. A Bíblia é rica. Ela é riquíssima e ela apresenta exatamente homens com as suas fraquezas e as suas limitações. Não são super-homens. Pai, não somos super-homens. Nós somos seres humanos que queremos acertar, mas muitas vezes erramos. Eu sempre digo que, como pastor, eu quero estar aqui chegando sempre na intenção de acertar. Mas, às vezes, eu erro. Porque eu sou humano. E pai é humano e ele, muitas vezes, erra. E a palavra de Deus nos dá alguns exemplos. Samuel.
Samuel foi um sacerdote, foi um juiz e foi um profeta. E é interessante que conhece, né, a trajetória de Samuel, sabe que eles tiveram muitos problemas, né? Acho que os filhos dele, se eu não me engano, o pior deles, ele acabou com tudo que o pai, quem sabe, né, construiu, a linhagem dele, Manassés, se eu não me engano, né? Quem lê a história assim, rapaz, esse cabra, ele tinha direito de abusar e abusou, estragou tudo. Então, nós vemos também o Davi. Davi foi um homem, segundo a palavra de Deus, né? Segundo o coração de Deus. Mas ele, infelizmente, não teve sucesso na sua trajetória como pai. E eu, às vezes, quando eu leio Davi, eu fico pensando que algumas situações em que ele perdeu o controle é porque ele olhava e dizia assim, esta situação que está acontecendo, eu estou me vendo aí. E esta é a caminhada. Ezequias também não foi diferente. E isso me trouxe à mente aqui, né, algumas coisas, alguns pensamentos. Primeiro, dirigir aos filhos, né? E nós temos adolescentes, temos meninos, meninas, filhos, filhas. E a palavra de Deus vai dizer que lá em Colossenses 3:20, para que os filhos sejam obedientes aos pais. Isso aqui não é uma opção, está dizendo lá que é um mandamento. Vós, filhos, sejam obedientes aos pais no Senhor. E ele coloca essa questão aqui, uma ordem, no Senhor. É porque eu amo o Senhor. Esse mês todo está dizendo, onde está o amor? Os jovens estão aí, né, discutindo isso, falando a respeito disso. Onde é que está o amor? E nós respeitamos porque amamos. Muitas vezes a gente não consegue entender isso, mas a palavra está seguindo uma trajetória. E por que eu estou começando pelos filhos se você disse que hoje é o dia dos pais? Porque os pais de amanhã serão os filhos de hoje. E se a gente quiser uma orientação boa, razoável, sincera, nós precisamos pegar a palavra de Deus e seguir a orientação que Deus nos dá. E a palavra de Deus nos chama, que inclusive isso aqui é abrangente, né? E é abrangente em tudo que você fizer, filho, vai dar certo se você fizer, acima de tudo, no temor do Senhor, em obediência, com tema e compromisso. E por que eu estou falando isso? Porque é agradável para o Senhor. Você já viu aqui no texto que está dizendo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você vá bem. Vai bem aonde? Em tudo que você fizer. Você é um filho obediente? Sou. Então a palavra de Deus te honra. Onde você for. E você pode perceber como isto é maravilhoso na vida de um filho que honra o pai, que honra a mãe. Diz o texto aqui que vai prolongar os dias na terra, não é isso? Que ele vai viver mais. É porque é mágica? Não, porque são princípios e valores que a gente não pode desobedecer. E, infelizmente, hoje, nós estamos vendo estas coisas. Infelizmente, tá? Filhos que não obedecem aos pais. Mas, como eu disse, eu quero
está me trazendo aqui, né, para o Efésios, onde ele fala sobre os pais. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na doutrina e admoestação do Senhor. Quando é que o pai irrita o filho? Aqui está dizendo, não provoqueis a ira, né? Quando é? Quando a gente não dá exemplo. Quando a gente não é exemplo na nossa casa, pai. Quando a gente não consegue ser um esposo amável que ama a nossa esposa. Quando a gente não consegue dar exemplo na nossa caminhada, trabalhando, brincando, educando, muitas vezes passando por provação. E nós estamos passando, assim, por momentos difíceis. Muitos pais estão desempregados. Então, aquele filho que está ali, muitas vezes pede ao pai alguma coisa. E o pai, muitas vezes com o coração apertado, ele sabe que não pode dar ao filho aquilo. E ele se vê ali constrangido. Mas esse pai não deixa de levar até o filho algo que ele tem. Confiança no Senhor. Fé no Deus proverá. Por quê? Porque esse Deus é que nos orienta. Muitas vezes você está blasfemando, você está reclamando, e o filho está orando, olhando para você e diz assim, meu pai, mas você não é crente? Mas você não serve ao Senhor? E às vezes você está se maldizendo, ou maldizendo qualquer outra pessoa, porque você está passando por aquela situação. Então, quando é que acontece isso? Muitas vezes, naquele momento de revolta. E nós vimos aqui, né? Às vezes a gente está revoltado, está assim meio, como diz aí na gíria, né? Para lá de Bagdá. E isso precisa ser lembrado. Porque os filhos estão olhando para os pais. Nós somos exemplos, né? O pai olha, vê o filho ali, né, brincando, daqui a alguns dias você vê aquele filho se tornando homem. E ele vai se espelhar em quem? No pai. Ele vai olhar para o pai e dizer assim, meu pai. E mesmo depois que o pai partir, ele vai trazer na sua mente recordações sobre o pai. Meu pai fazia isso. Meu pai fazia aquilo. O legado que o pai deixa é o exemplo. Nós precisamos deixar bons exemplos. Eu me lembro muito bem de algumas situações que a gente vive com os filhos. E agora a gente vive com os netos. De a gente dizer uma coisa e naquele momento de distração a gente fazer outra e o filho indagar, ô pai, você não falou que é assim? E você automaticamente desperta. Poxa, que deslize. Né? Porque ele está olhando para você, ele está acompanhando você. O filho acompanha o pai. Né? Onde é que você vai, pai? Posso ir com você? Ou não é assim? Ou não é assim? Depois vem os netos. Né? Então, a palavra de Deus está nos orientando. Nos orientando. E o pai, ele precisa ser um exemplo. E muitas vezes, como eu falei, nós não somos infalíveis. Não somos mesmo.
E a gente precisa estar caminhando com esta convicção para que não sejamos, às vezes, pegos de surpresa pela ideia, né, errada que muitos têm. Eu sou pai, eu mando, eu desmando, eu faço e aconteço. Outra coisa que o pai precisa ser é pai. Peraí, pastor, que história é essa? Às vezes as pessoas dizem assim, não, o pai é meu amigo, mas em primeiro lugar eu sou pai. O filho não pode esquecer que o pai é pai. Porque às vezes se confunde as coisas. Por que eu estou dizendo isso? É a questão do respeito. E respeito não se impõe, respeito se constrói ao longo da nossa caminhada. Com atitudes, com gestos. Pai abraça. Pai também chora. Pai também se alegra. Então, o que nós precisamos aprender exatamente é o que nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos, porque os nossos filhos estão ali, né, crescendo, desenvolvendo. E nós precisamos tratar nossos filhos, acima de tudo, com amor. Mas amor, muitas vezes, vocês já viram isso, já experimentaram isso, mães. Quando você nega alguma coisa, o filho diz, não te amo mais. E aí você dá risada, né? Por quê? Porque amor também significa, muitas vezes, você negar. Senão, isso não é a hora. Esse não é o momento. Você não está pronto para isso. Por quê? Porque existe uma visão muito mais além que o jovem, a jovem, o filho, a filha não tem. E os pais, eles chamam, conversam, dialogam. Então, aquele que dialoga com seu filho não provoca a ira no seu filho. Porque explica para ele por que aquilo não pode acontecer. Aquilo não é bom, porque os meninos e as meninas se olham, eu tenho o meu mundo na minha cabeça, tudo é perfeito, mas não é. Infelizmente, essa é uma realidade. E os pais, eles chegam ali, né, criando os filhos, orientando os filhos. E aqui diz, na doutrina de admoestação do Senhor. E filhos, não esqueça de honrar o teu pai e a tua mãe. Tem uma parábola do filho pródigo que havia 2 filhos, não é isso? Um filho sai e o outro fica. O filho que está ali próximo do pai, ele diz, pai, você nunca me deu nada. Ele não aprendeu a honrar o pai. E a gente só dá valor quando perde, né? Quando a gente perde é que a gente lembra, minha mãe, meu pai. E honrar é estar ali, junto. Mas ele estava junto, pastor. Estava, mas não percebia a bênção do pai sobre ele. Ele não percebia a oportunidade que ele estava tendo. E a palavra de Deus é muito clara a respeito destas coisas. E nós não podemos esquecer, nós pais, de sermos, acima de tudo, uma pessoa que leve paz para os nossos filhos, que leve amor para os nossos filhos, compreensão, que nós nos apresentemos aos nossos filhos, acima de tudo, como uma bênção do Senhor. Porque o Senhor é aquele que derrama bênção sobre aqueles que são obedientes.
E pai é algo que é sublime, como eu disse. Por que sublime? Porque o pai, muitas vezes, ele ora a Deus pedindo sabedoria, pedindo discernimento para que os seus filhos não se distanciem do caminho do Senhor. E a gente persegue isso todos os dias, né? Pedindo a Deus para os nossos filhos. E às vezes as mães dizem assim, isso está acontecendo aquilo, e a primeira orientação que eu dou é o seguinte, olha, dobre os joelhos. Entrega esta filha, este filho ao Senhor. Principalmente as filhas no dia de hoje, né? Principalmente, né, papai? Não é fácil não. Há uma tormenta muito grande, e se a gente não estiver próximo, se a gente não estiver ali, diz a palavra de Deus, para doutrinar e demonstrar no Senhor. Porque há muitos livros, né? Há muita literatura aí, são ótimas, são excelentes. Mas tem uma coisa que nós, pais evangélicos, não podemos esquecer, é que o joelho do pai e da mãe, que são crentes, fala muito mais alto. Porque nós tememos ao Senhor. Vamos ter que vigiar. Eu já falei essa semana aqui na quinta-feira sobre vigiar. E nós não podemos deixar de vigiar a hora nenhuma, porque o inimigo está ao redor. E nós pais temos essa função de estar atento, principalmente com nós mesmos, porque em alguns momentos nós podemos falhar. Podemos, quem sabe, até não perceber a importância que nós temos para aquele garoto, para aquela menina. Uma importância muito grande da imagem, né, do andar, do sentar, do levantar. Esta é uma imagem que nós muitas vezes carregamos. E carregamos muitos anos quando o pai muitas vezes se vai, né? Ser pai é ter uma constante consciência de que não temos o controle de nada. O pai, quando não... quando não o temos, mais muita falta nos faz. Pai aconselha, nos traz a paz. E aí foi dito aqui, para o Eduardo, a palavra legado. Nós precisamos pensar nisso. Pai encoraja com exemplo a honestidade. Um exemplo de um pai nunca morre. Um bom exemplo de um pai nunca morre. Ele mesmo, tendo partido, viverá em nós. Tivemos, muitas dificuldades na caminhada, mas o Pai nos sustentará. E aqui eu estou falando do Pai eterno. Que nós possamos, nessa manhã, lembrar de todos os pais, colocá-los diante de Deus em oração, para que nós tenhamos um Pai presente, dedicado, respeitoso, equilibrado, trabalhador, afetuoso, amigo, brincalhão, professor e provedor. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. E a vocês, filhos, não esqueça, honra teu pai, para que os teus dias se prolonguem na terra. E tudo que você fizer vai prosperar. Esta é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero convidar os pais. Pais, vem aqui à frente, por favor. Podem vir aqui. Nós vamos orar. Quem é que precisa de sabedoria? Todo mundo? Quem é que precisa de orientação? Todos nós, né?
Igreja do Senhor. As mulheres ficaram sentadas lá, o jovem aqui ficou sentado, né, não é pai ainda. Aqui estão os pais. E nós vamos orar por eles. Vocês se colocam de pé em nome de Jesus? Vocês são mães, né? Tem uma passagem aqui na Bíblia que diz os pais, né? Quando fala os pais, está falando de pai e mãe. Tá? Pai e mãe. E aí eu peço a vocês que vocês estendam as suas mãos sobre esses pais. E nós vamos orar por eles, pela vida deles, pelo sustento deles, pela saúde deles. Por quê? Porque aprove o Senhor nos colocar aqui nessa manhã e orarmos por estas vidas. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui orando a Ti, porque cremos que o Senhor está em nosso meio, e o Senhor é por nós, e o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nós. Por isso, ó Pai, estamos aqui, colocando diante de Ti estas vidas, os pais desta igreja. Que o Senhor os console, que o Senhor os encoraje, que o Senhor, ó Pai, dê esperança todos os dias à vida dele. E acrescente, ó Pai, anos e anos de vida, para que eles possam desfrutar, para que os olhos dele possam ver a prosperidade, que eles possam se sentir, acima de tudo, seguros, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor os ajude em tudo o que eles fizeram, ó Pai, nós profetizamos nesse momento, que dará certo, que irá bem onde eles forem, e que eles serão instrumento nas Tuas mãos para estar nas Tuas casas, nas Suas casas, abençoando as famílias, abençoando, ó Pai, os filhos e filhas. Que o Senhor Deus, o Pai, os proteja das ciladas do inimigo. Que o Senhor, ó Pai, em todo momento, onde houver desânimo, que o Teu Santo Espírito revitalize, reanime nesta caminhada. E que tudo, Senhor, tudo as demais coisas serão acrescentadas, porque o Senhor é fiel, o Senhor tem sido o nosso Pai, o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o Senhor tem sido nossa esperança. Abençoa, Senhor, em todos os momentos da vida destes homens. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podemos ir em paz para as nossas casas, os pais que vão, cear com seus filhos, netos, que sejam abençoados mais uma vez nesse dia, em nome de Jesus.